Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Senhor, fale conosco nesta noite. Nós te louvamos, amamos a tua palavra. Que esta mensagem, ó Deus, toque aos nossos corações e que nós possamos entender e compreender os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. E entrando Jesus no templo de Deus, repita comigo, templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo, diga no templo. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: como murchou imediatamente a figueira? Este texto que acabamos de ler nos mostra um momento muito interessante na vida de Jesus. Quando lemos o Evangelho, nós encontramos Jesus ocupando algum ambiente que traduzia a religião da época. Quando você ler os evangelhos, você vai ver isso. E todas as vezes em que o espaço da religião era apresentado, aquele espaço, aquele ambiente, era um ambiente que se chamava sinagoga. Alguns textos do evangelho vai dizer: e entrando na sinagoga deles. E entrando na sinagoga deles. Você já ouviu aquela expressão? A igreja do pastor fulano de tal? Irmãos, uma coisa que eu fico irritado, e aqui eu tive que corrigir muito isso no início do nosso ministério aqui em Jundiaí. Eu frequentei um determinado lugar de evangelização aqui na cidade, a Donep, na época, muito grande. E se criou uma coisa ali, onde as pessoas identificavam a igreja do pastor fulano de tal. Então, quando você se encontrava na segunda-feira, onde você vai? Vou na igreja do Moisés, vou na igreja do Isaías. E eu disse: olha, eu não tenho nenhuma igreja. Eu não tenho nenhuma igreja. E eu corrigi as pessoas: a igreja não é minha, a igreja ela é do Senhor.
Eu sei que às vezes é uma força de expressão, mas eu sempre me policiei acerca disso para que eu nunca venha tomar posse da igreja. Essa igreja não é minha, essa igreja é nossa. Essa igreja é para o povo da cidade de Jundiaí. Essa igreja não existe um dono específico. Essa igreja ela permanecerá para sempre. Então, quando você vê aqui, você vai perceber que a sinagoga era deles. E Jesus, ele vai nos ensinar, os evangelhos vai nos ensinar todas estas verdades. E todas as vezes que Jesus entrava na sinagoga deles, havia um problema. Ele encontrava alguém endemoniado. Ele encontrava alguém com a mão mirrada. Ele encontrava alguém encurvado. E quando ele ia ver, quanto tempo? 18 anos, 20 anos, 38 anos. Então, na sinagoga deles, na igreja deles, isso acontece. Mas na igreja de Jesus, não. E Jesus sempre, quando entrava nas sinagogas e encontrava pessoas ali com um certo problema, Jesus os curava. Jesus resolvia o problema daquelas pessoas. Porque onde Jesus está, problemas são resolvidos. Tudo que nós precisamos é ter um encontro com Ele. Tudo o que nós precisamos é crer nele, é saber que Ele se faz presente aqui. Levante a sua mão e declare: a minha vitória não vem do pastor. Diga: a minha vitória não vem da religião. Diga: a minha vitória, ela vem de Jesus. Então pessoas frequentavam a sinagoga com suas doenças. Pessoas endemoniadas, perturbadas, frequentavam a sinagoga. Mas quando Jesus chegava e encontrava alguém endemoniado, aquele demônio caía por terra em nome de Jesus. Eu tenho declarado isso, seja quem for. Por isso não se assuste, meu irmão, não se assuste se no momento do culto alguém se manifestar aí. Já vi alguém falando: o sangue de Jesus tem poder. Não se assuste se no ambiente do culto, de repente, em algum momento, alguém pular e gritar: gente, eu estou enxergando. Não se assuste. Não se assuste no momento do culto, em algum momento de um culto, você vê alguém saindo correndo e você fala: ficou doido? Não, não ficou doido, é que ele não podia andar, agora ele está andando. Não se assuste, porque Jesus faz isso. E Jesus tem liberdade aqui neste lugar para operar maravilhas. Mas a palavra diz que ele chegava nas sinagogas e encontrava ali pessoas encurvadas, pessoas endemoniadas que frequentavam culto. E a Bíblia diz, e fica claro, que antes que Jesus pudesse falar, ele entrava e expulsava os demônios e curava os enfermos. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Levante a sua mão e declare. Irmãos, a qualquer momento Jesus pode te tocar. Ele está no culto. Pode ser no louvor, pode ser na mensagem. Você nem precisa ficar esperando o apelo. Em qualquer momento você pode sentir a glória. Sabe por quê? Porque Jesus está no ambiente do culto. Ele sempre fez isso. E Ele continua fazendo, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será para sempre.
Porque Jesus vem aonde ele é invocado. Jesus vem para abençoar aqueles que estão em busca de um milagre. Por quê? Por quê? Por que que Jesus faz? Agora, onde Jesus está, ele não divide o espaço dele com ninguém. Ou ele é glorificado, ou ele é exaltado, ou ele tem liberdade, ou então ele vai embora. Mas ele é bem-vindo aqui. E se ele é bem-vindo aqui, o diabo tem que bater em retirada. Aqui nós não abrimos espaço para demônios. Ele não divide a glória com ninguém. Por isso que em um ambiente de culto, ou Jesus está, ou o diabo está. Pastor, meu irmão. Por quê? Porque tanto Deus quanto o diabo, ambos são espírito. Tudo vai depender do seu culto. Se você abre brecha para o diabo na hora do culto, quem é que vai entrar? O diabo. Ele é espírito. Mas se você abre o coração e começa a clamar por Jesus e entrega o seu louvor a Jesus, e o seu foco está apenas em Jesus, quem vai chegar aí? O Espírito Santo de Deus é quem vai produzir o milagre, a bênção em que você necessita. Os dois juntos é impossível. Não tem como você adorar e servir dois senhores. Ou você entra no ambiente do culto e já vai quebrando todos os laços, todas as armadilhas de Satanás. Ou você entra no ambiente do culto e coloque a sua atenção em Cristo Jesus, ou então o seu culto pode ser prejudicado no curso do tempo. Todas as vezes que você entrar na casa de Deus, diz a Bíblia, guarde os teus pés. Simples assim. Não tem como a gente ficar conectado com Deus, com a igreja e com o mundo. Impossível, irmãos. Estou aqui no culto, mas estou conectado também e conversando com gente lá do outro lado. Só se você estiver pregando o evangelho. Mas marcando o encontro depois do culto? E aí, vai rolar? Rolar o quê? Então, quando você abre espaço, o Espírito vem. E aí as pessoas não entendem o porquê. Deus não fala comigo. Aí você não dá oportunidade para Ele falar. Você oferece culto na sua carnalidade, você oferece culto na sua naturalidade. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Se é hora de culto, é culto aqui agora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou prestar culto a Deus, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Agora é interessante que todas as vezes em que Jesus chega, as obras do diabo, elas são destruídas. Você crê assim? Você crê assim? Dê um sinal, me ajude aí, levanta a mão, pastor, eu creio. Todas as vezes que Jesus chega no ambiente da casa, as obras de Satanás são destruídas. O texto que nós lemos nesta noite mostra que Jesus, ele não está entrando agora em uma sinagoga. Ele não está entrando em uma sinagoga. Aonde ele está entrando? Aonde ele está entrando? Diga, no templo. Eu mandei vocês gravar isso. Perceberam? Jesus não está entrando. Por quê? Porque a sinagoga é deles. Jesus agora está entrando no templo de Deus. Está escrito. E entrando Jesus no templo de Deus, esse momento de Jesus é um momento profético. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templos do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus e Ele habita em nós.
Você precisa entender, nós precisamos entender. Deus habita aqui. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus habita aqui. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, Deus habita aqui. Nós somos morada de Deus, somos templo do Espírito Santo. Logo a minha casa, a minha vida pertence a Ele. Então acompanhe aí o meu raciocínio de interpretação e de revelação bíblica e veja o que está acontecendo aqui. Perceba o que está acontecendo aqui. Comece a entender o que acontece quando Jesus entra na vida de alguém. Quando Jesus entra no templo de Deus. Você é criatura, você é formado à imagem e semelhança de Deus. Por mais lindo que seja o santuário, por mais lindo que seja a catedral, por mais lindo que seja o templo de Salomão, mas já diz, o templo é de Salomão. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós construímos as estruturas para a gente, para o nosso conforto. Mas Deus habita no templo dele, isso aqui é dele. Essa estrutura é dele, essa casa é dele. Esse corpo pertence a ele. Logo você é templo do Espírito Santo. Então quando Jesus ele chega na vida de alguém, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o diabo tem que sair. O diabo tem que sair. Olha o que está acontecendo aqui. Ele vai no templo de Deus. E o que ele encontra? Ele encontra um câmbio de compra e venda. Ele encontra um ambiente de negociações de valores. Percebe? Quando Jesus chega no templo de Deus, vê todo aquele movimento acontecendo de câmbio, de compra, venda, negociações. Jesus vê tudo aquilo, o que ele faz? Ele fica indignado, ele expulsa. Ele derruba as mesas, ele quebra com as cadeiras. Por quê? Porque é assim. É assim que acontece quando Jesus chega na vida de alguém. Quando aquela pessoa, aquele alguém está sob o domínio do mal. Quando os valores são valores equivocados. Quando os valores são valores contaminados por causa do pecado. Se compra, se vende muitas vezes segundo o valor que o mundo dá. Às vezes compra e vende raciocínios mentirosos. Às vezes se compra e vende pela corrupção, pelo engano, pela traição. Por isso que nós precisamos que Jesus venha todo dia limpar o templo. Sabe aquele negócio que as pessoas têm muito de santificar? Vamos orar pelo microfone. Olha, gente, esse microfone é santo. Irmão, microfone santo. Fala, santo é você, santo, santo é você. Olha, não mexe porque aqui é consagrado a Deus. Até parece que quando Jesus vinha, a primeira coisa que Jesus vai fazer é pegar os templos, é pegar os ouros e levar para o céu. Levar os microfones, né, que é tudo dele. A sua casa, o seu carro, eu consagrei para Deus. É seu, meu irmão, usa. Ei, santo é você. Jesus não vem buscar coisas, Jesus vem buscar pessoas. Porque às vezes tem gente que protege tanto a coisa, não pode cair, mas vê um irmãozinho cair, quebrar o nariz. Tadinho, só quebrou o nariz. Meu irmão, consegue entender isso? Às vezes a gente fica muito preocupado com coisas, mas Deus se preocupa com pessoas. Nós precisamos aprender e entender a proposta de Deus. Então, quando Deus vê coisas acontecendo no templo,
Sabe esse santo aqui? Sabe esse templo aqui? Que tem corrupção, que tem mentira, que tem pecado, que tem inversão de valores, que fica aceitando tudo, achando que tudo é assim. Não é assim mesmo não. As coisas de Deus é de Deus. Os valores de Deus são valores de Deus. O que Deus disse que é pecado, é pecado. E você precisa tratar isso. Então Jesus fica indignado. Ou você acha que você vive fazendo as suas práticas, a gente fica fazendo as nossas, e Jesus fica feliz demais. Todas as vezes que nós aprontamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Deus vai aonde você vai. Aonde você frequenta, Deus frequenta. Deus participa das suas conversinhas. Deus sabe tudo, Deus ouve tudo e Deus vê tudo. Nós precisamos ter ciência disso. E Deus fica indignado quando nós ferimos pessoas, quando nós magoamos pessoas, quando nós estamos vivendo e traindo e aprontando. Então Jesus chega muitas vezes e diz assim, porque está escrito, eis que estou à porta e bato. E quando Jesus bate a porta do nosso coração, Ele está dizendo assim, eu estou chegando aqui, batendo aqui, porque eu quero entrar na sua vida. Eu quero limpar. Eu quero entrar na sua vida para mudar esses valores que estão dentro da sua mente, dentro do seu coração. Por quê? Porque nós permitimos que os valores do mundo entrassem na nossa mente. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas que está achando que pode todas as coisas. Sim, você pode todas as coisas, mas tem coisas que não lhe convêm. E você precisa entender o que não te convém. O mundo está falando, o mundo está dizendo. O mundo quer entrar na igreja. Os valores do mundo querem contaminar a igreja. Os valores do mundo querem obrigar, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque enquanto nós vivermos, nós vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos cuidar da família. Achei muito interessante o tema que foi abordado aqui na EBF com as nossas crianças. Parabéns, parabéns. Nossa, pastor, mas o senhor sabe que... Estou nem aí com o mundo. Eu estou com aquilo que está escrito. Homem é homem, mulher é mulher. Só existe dois sexos, feminino e masculino. Só existe uma bênção. A bênção que vem lá de cima para macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Pronto. As outras coisas que acontecem, os transtornos que vão aparecendo no meio do caminho, quando Jesus entra, Ele conserta. Ele conserta. Deixa Jesus entrar. Eu não conserto, a igreja não conserta, a religião não conserta. Quantos creem na Bíblia Sagrada? Mas Jesus conserta. Jesus conserta. Deixa Jesus consertar. Não é você, não é o seu pensamento, não é a sua opinião, não é a sua... Não. Deixa Jesus. Deixa Jesus fazer. Deixa o Espírito Santo operar o que tem que se operar. E é interessante que quando Jesus entra, Ele entra para transformar. Ele entra para limpar o lugar. Percebe que quando Jesus chegou no templo, percebe que havia ali umas gaiolas e havia algumas pombas que estavam todas presas. Aí quando Ele chega expulsando e quebrando tudo, né? O que aconteceu? Ó, as pombas, ó, voaram. Jesus chega naquele ambiente, Ele começa a fazer o quê? A liberar as pombas que estavam contidas. Agora, olha que coisa interessante. Pomba na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Então, o que havia naquele lugar? Havia uma manipulação. Havia naquele ambiente um controle, inclusive de coisas espirituais. Levante a sua mão e declare assim, diga comigo, Espírito Santo,
Tu tens liberdade neste ambiente. Nós não podemos prender. Nós não podemos prender. Nós não podemos prender. A Bíblia diz que quando ele quebra com toda aquela estrutura corrupta, o que ele faz? Ele libera o Espírito Santo. Ele libera os pombos. Que o Espírito Santo nesta noite seja liberado neste ambiente. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Se o Espírito Santo não convencer, não sou eu com as minhas palavras, não sou eu com os meus conceitos, com as minhas opiniões que vou convencer você. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele tem o poder do convencimento. Então nós declaramos, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, para tocar corações, para libertar, para curar, para salvar e fazer maravilhas. Ele é livre. Agora, manipular o Espírito Santo, segurar, não. Por isso que eu disse aqui no início da reunião, se de repente ele tem liberdade para curar, para salvar, para libertar, ele tem liberdade neste ambiente. Então ali estava o sinal de que a casa permaneceria limpa. Ali estava o sinal de que Jesus chegou, porque aonde Jesus está, há liberdade. A liberdade para adorar, a liberdade para glorificar, a liberdade para entregar a Ele o seu louvor, a sua adoração. Aonde Jesus está, a liberdade, e começa-se o processo de limpeza. Por isso que se diz libertação, salvação, santificação, justificação. Há uma ação contínua. Diga para a pessoa que está pertinho de você: eu estou sendo trabalhado por Deus. Diga para ele: eu estou em um processo. Estou num processo. Nós estamos em um processo, irmãos. Nós estamos em um processo. Nós estamos em um processo, gente. Não acredito que aquele irmão fez. É porque ele é pecador, mas ele está num processo. Deus vai libertar? Deixa Deus trabalhar. Agora, quando você vê o abençoado e abençoadinha dentro daquela urna, aí você vai dizer: chegou no 100%, Deus levou. Eu sempre digo isso, irmãos. No dia que você me vê dentro da urna, é porque chegou no 100%. Chegou no 100%. Quando você chega no 100%, Deus não deixa você mais um segundo aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque você chegou no 100%. Ah, pastor, então eu vou continuar pecando. Vou continuar, porque eu não quero morrer. O duro, meu irmão, é que você não sabe nem o dia nem a hora. O duro é se você continuar pecando, a morte chegar e você não ter encontro com a vida. Aí, pastor, dancei. Não brinque com Deus. Deixa eu pecar porque sou jovem. Estou vendo muito jovem partindo. Estou vendo muita gente nova partindo. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Assim diz a palavra: prepara-te, ó Jundiaí, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, igreja. Nós precisamos estar nos preparando todos os dias. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando Jesus está na casa, ele entra na casa, e é interessante, quando Jesus chega e ele liberta e ele opera o milagre, o que ele vai dizer aí? Agora a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Casa de oração. Essa casa, Jesus está dizendo: esta casa é minha casa. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra na sua casa, essa casa se torna casa de oração. Muda o ambiente. É fácil saber, pois se Jesus entrou, a casa está limpa.
Se Jesus entrou, aquela casa, ela se torna uma casa de oração. Aquela casa, ela se torna uma casa de oração. Aquela casa, ela se torna uma casa de fome pela presença de Deus. E os ladrões, eles têm que bater em retirada. Conseguem entender isso? Quando Jesus entra na sua vida, a sua paixão agora é igreja. É buscar as coisas de Deus, é estar no templo de Deus, adorando a Deus, exaltando o nome de Jesus. Por quê? Porque aquela casa agora se chama casa de adoração. Casa de oração. Fome pela presença de Deus. Eu vou à igreja para me alimentar da palavra, da presença de Deus. E esses ladrões que muitas vezes surgem, eles têm que bater em retirada. Quem são esses ladrões? Gente, quando Jesus não está na casa, nós sofremos. Quando Jesus não está na casa, nós sofremos os ataques desses ladrões. E o que é que esses ladrões levam da gente? Eles levam a nossa paz. Eles levam a nossa alegria. Eles levam a nossa esperança. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Talvez você está aqui nesta noite e você está dizendo: pastor, eu não tenho mais esperança. Talvez você está dizendo: pastor, eu não tenho mais alegria. Pastor, eu não tenho paz. Em nome de Jesus, não perca esta oportunidade. Hoje, se você permitir, Jesus vai entrar no templo de Deus e Ele vai limpar todo o ambiente da casa. Ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo de Deus? Ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Mas é necessário que a sua casa, a partir de hoje, se torne uma casa de oração. É necessário que a sua casa, a partir de hoje, ela seja apaixonada pela palavra de Deus. É necessário que você ame a palavra, leia a palavra diariamente. É necessário. Talvez você não tinha o costume, mas agora você precisa ler. E diz a palavra de Deus: leia, dia e noite. Essa palavra ainda é válida para a gente. Sabe por que as coisas não dão certo para você? Porque você tem deixado a Bíblia de lado. Você não tem lido mais a palavra de Deus dia e noite. E nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, ler, meditar na palavra de Deus dia e noite. Nós precisamos entronizar dentro deste ambiente, dentro desta casa, louvores que exaltam o nome do Senhor Jesus. Quais são as músicas que você está ouvindo? Como chama aquele cara safadão? Como que chama lá? Me ajude aí. Hã? Wesley. É safadão mesmo? Não sei, mas o nome dele é isso? Eu sei, é o nome artístico do cara, tudo bem. Aí você ouve as músicas desses profanos, de pessoas que não têm temor de Deus, de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que blasfemam a Deus. Aí você quer que as coisas melhoram. Você quer que as coisas melhoram. Aí, pastor, mas tem tanto de Deus naquela música. Eu nem sei por que eu falei disso. Eu nem sei quem é ele. É Safadão mesmo o nome dele? Eu sei, o nome é artístico, é Safadão. Quando ele se converter, vai ter que mudar o nome. Aí ele vai se converter. Consegue entender isso, gente?
Consegue? Isso aqui é muito importante, nós começarmos a entender e trazer para o ambiente da casa os louvores, as músicas. E também tem algumas músicas aí, gospel, irmão, que não tem nada a ver também. Tem umas músicas aí. A sua vitória tem sabor de mel. E a derrota tem sabor do quê? Pô, às vezes Jesus está na derrota também. Porque às vezes nós temos que entender. Por isso que nós temos que pegar as mensagens e ver se essas mensagens têm fundamento bíblico. As músicas têm que ser entronizadas para que o nome de Deus seja glorificado. Então a gente precisa cantar louvores a Deus, engrandecer o nome de Deus, entronizar Jesus cada vez mais na nossa vida, na nossa casa. Quantos que estão entendendo esta palavra? Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus por alguns instantes. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque quando Jesus está na casa, ninguém nos rouba. Quando Jesus está na casa, ninguém nos rouba. Ninguém muda a nossa mente. Porque o diabo muitas vezes vem com mensagens. Não tem nenhum problema. Satanás, está escrito. Está escrito. Nós vamos vencer, irmãos, este mundo pela palavra. Nós vamos vencer este mundo pela fé. Nós vamos vencer este mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé pela palavra de Deus. Precisamos ler e meditar nesta palavra. Feche os seus olhos por alguns segundos. Curve sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração neste momento. Examine-se a si mesmo. Pergunte agora para você mesmo. Pergunte para você mesmo. Seja profeta para você mesmo. Pergunte aí, diga: Jesus, o Senhor está aí. Faça isso. Faça isso. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração, fale com a sua alma, fale com Jesus agora. Jesus, o Senhor está aí. Sabe por que eu estou perguntando se o Senhor está aí? Porque tem alguma coisa roubando a minha paz, porque tem alguma coisa roubando a minha saúde, porque tem alguma coisa roubando a minha alegria, a minha esperança. Jesus, o Senhor está aí. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Diga para Ele: vem, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Diga para Jesus: Jesus, com a sua mão no coração, diga para Ele agora: Jesus, esta casa é tua casa. Será que você pode chamar por esse nome por alguns minutos? Você é templo de Deus, você é igreja de Deus. Como igreja, como templo, nós temos fome da presença dEle. Nós estamos aqui buscando a sua justiça. Ele pode mudar tudo em nós. Sem Ele nós nada podemos fazer. Ah, meu Deus, para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Oh Jesus, para onde iremos nós se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Se o Senhor é o alfa, se o Senhor é o ômega, se o Senhor é o princípio, se o Senhor é o fim? Para onde? Para onde iremos nós? Aleluia. Escute-me. Escute-me. Se nós estamos desesperados, se nós estamos desesperados, gente, com o fim, é porque nós precisamos dEle para descansar nele, Tom. Se nós estamos desesperados com tantas coisas acontecendo na nossa volta, é porque nós precisamos correr para os braços dEle e descansar nele. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Está escrito que Jesus entrou no templo de Deus. Repita comigo: templo de Deus. Ele expulsou todos os que negociavam indevidamente. Ele quebrou mesa dos cambistas. Ele liberou o Espírito Santo.
Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Se esta casa é minha casa, se esta casa, assim diz o Senhor, é a minha casa, ela terá lugar para oração. Se esta casa é a minha casa, ela terá lugar para louvor, ela terá lugar para palavra, ela terá lugar para vitória sobre os ladrões, ela terá lugar, e eu vou dizer para trás de mim, Satanás, fora daqui. Xaramacanta labassúria. Gente, quando a casa é de Deus, quando a casa está limpa, quando Jesus está na casa, uma temporada de milagres e de avivamento começam a acontecer. O versículo 14, disse Jesus: abram as portas do templo, tragam os coxos, tragam os cegos, e ele começou a curá-los. Se Jesus está na casa, se a casa está limpa, a palavra está lá. Se Jesus está na casa, se a casa está limpa, o Espírito Santo está lá, ele tem liberdade, a oração está lá, e não tem ladrão. Não tem ladrão para roubar a fé, não tem ladrão para roubar a esperança. Só tem lugar para uma coisa, só tem lugar para uma coisa, só tem lugar para milagres. Faz um milagre em mim, Jesus. Só tem lugar para milagres no ambiente da casa. Aleluia. Eu creio que está vindo, eu creio que está chegando uma explosão de milagres na sua casa, na sua vida. Eu creio. E foram ter com eles cegos e coxos. E foram ter com eles cegos e coxos. O que significa isso? Cego fala de limitação de visão. Limitação de visão. Coxo fala de limitação de movimento. Posso andar, posso correr. Vou demorar quanto tempo para chegar lá? Limitação. Tem alguma coisa me travando. Mas nesta noite Deus quer nos colocar de pé. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo comigo, a mim e a você? Jesus está dizendo: a minha igreja tem que enxergar, a minha igreja tem que andar. Sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? Eu não quero uma igreja cega, sem visão. Eu não quero uma igreja doente, uma igreja que não anda. Eu preciso de uma igreja em movimento. Eu preciso de uma igreja em velocidade. Como que a gente sabe que Jesus está na casa? Como que a gente sabe que Jesus está na casa, irmãos? Quando nada mais te assusta. Covid não te assusta. Nada mais te assusta. Nada. Como é que a gente sabe que Jesus está na casa? Quando você chega em casa e liga o televisor e está lá os profetas de Baal falando de guerras, de terremotos, de um novo vírus que está chegando. Nada te assusta. Quando Jesus está na casa, nada te assusta. Ou não sabeis que nos últimos dias aconteceria pandemia, terremotos, guerras? Ou não sabe isso? Quando Jesus está na casa, nada te assusta. Que esse novo mês que está chegando seja um mês de bênção, seja um mês de vitória. Por que nós profetizamos isso? Semana de bênção, semana de vitória, mês de bênção, mês de vitória, ano de bênção. Por que nós profetizamos isso? Porque nós cremos que Deus está conosco e Ele está nos conduzindo dia após dia para estar com Ele na eternidade. E é para lá que a gente está indo. Nós estamos vendo Deus lá na frente.
Então você está trabalhando, você está pronto. Você está aqui pronto, sendo abastecido, sendo fortalecido pela palavra, para viver a melhor semana da sua vida. O que foi que aconteceu com você nesta semana que passou? As coisas ruins que aconteceram, nós sepultamos. Acabou, eu vou viver uma nova semana. Não falo mais disso. Não falo mais disso. Não falo das desgraças, não falo das coisas ruins que aconteceram lá atrás. Eu estou pensando no que vai acontecer amanhã. Eu estou alimentando na minha vida a fé, o que vai acontecer nesta semana, porque eu creio que Jesus está abrindo o caminho para que você possa passar em segurança. Então que venha um novo mês, que venha uma nova semana, que venha um final de ano feliz para todos vocês, em nome de Jesus. E sabe o que Jesus está fazendo? Ele quer tirar da nossa vida toda a cegueira, toda paralisia. Você possa receber esta palavra nesta noite. Que essa semana seja uma semana de velocidade de Deus para a sua vida. Que você esteja clamando: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Bênção na minha vida, eu vou fechar negócios, eu vou entrar em lugares, eu vou prosperar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer em nome de Jesus. Levante a sua mão, porque nós já estamos chegando ao final dessa mensagem. E eu quero profetizar sobre a sua vida, e nós vamos adorar a Deus. Assim diz o Senhor. Se você crer, receba esta palavra. Assim diz o Senhor. Aquilo que levaria 5 anos na sua vida, aquilo que levaria 5 anos em sua vida, assim diz o Senhor, eu farei na sua vida acontecer em 1 ano. Eu farei acontecer aquilo que levaria 5 anos. Eu, o Senhor, levarei e farei acontecer em 1 ano. Assim diz o Senhor, aquilo que levaria 1 ano na sua vida, eu farei em 6 meses acontecer. Assim diz o Senhor, aquilo que podia levar 6 meses, eu farei por você nos próximos dias, nos próximos 31 dias de agosto. Aquilo que vai levar 6 meses, eu, o Senhor, farei isso acontecer na sua vida. Assim diz o Senhor, aquilo que levaria 31 dias para acontecer. Meu Deus, meu Deus. Assim diz o Senhor, eu farei acontecer ainda nesta semana. Ah, meu Deus, me ajude se você está entendendo o que Deus está falando com a gente. Se você crê, Deus está dizendo nesta noite, aquilo que levaria 1 semana para acontecer na sua vida, aquilo que levaria 1 semana, está chegando, está chegando, está chegando agora. Ele tem poder para fazer isso. Por que desse desespero? Ele tem poder, Ele tem poder. Se coloque de pé. Aleluia. A casa se tornou uma casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Já não tem mais ladrões te roubando. Já não tem mais cegueira, já não tem mais nada te travando. Eu quero que você saia daqui nesta noite saltando nas promessas de Deus. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu creio, vai acontecer, vai acontecer. Deixa eu encerrar. Mais 3 minutinhos eu encerro. Versículo 17 diz: e ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Jesus foi a Betânia, casa de amigos. Betânia é casa de amigos. Irmãos, e você sabe que casa de amigos, a mesa é farta. Você sabe que casa de amigos sempre tem um lugar para você dormir, para você descansar.
Jesus sempre foi muito bem recebido em Betânia. Mas diz a palavra que neste dia ele foi a Betânia. Ele não comeu, ele não bebeu, ele não descansou. E o versículo 18 diz: ora, de manhã voltando, ele volta com fome. Ele volta com fome e com sede. Sede de justiça. Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus, Ele não nos deixa. Ele não nos deixa porque nos abandona. Mas às vezes Ele permite que nessa nossa caminhada a gente cresça. A gente cresça com aquilo que Ele nos entregou. Deus está entregando a você nesta noite uma bênção, uma vitória. Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. O versículo 19 diz: e avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou e não encontrou nada. Ah, meu Deus, eu chorei tanto quando Deus falou isso comigo. Meu coração, sabe, e avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou e não encontrou nada. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando eu voltar pela manhã, ao romper do novo dia, eu quero te encontrar do jeito que eu te deixei, limpo, cheio do Espírito Santo. Eu quero te encontrar do jeito que eu te deixei, cheio da palavra. Eu quero te encontrar do jeito que eu te deixei, liberto dos ladrões, com visão restaurada, com velocidades nas promessas. O Espírito Santo testifica ao meu coração. Tem gente aqui que foi deixado santo um dia, mas hoje está profano, meu Deus. O Espírito Santo nesta noite fala aos nossos corações. Tem gente aqui que um dia foi deixado crente, mas hoje está desviado nos seus sentimentos. Você não era assim. Você não era assim. Quando Jesus voltar, Ele quer te encontrar do jeito que Ele te deixou. E Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Sabe por que você está aqui? Você está aqui porque um dia você tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Ai, meu Deus. Ele vai voltar, gente. Mas Ele quer encontrar a gente do mesmo jeito que naquele dia Ele entrou na nossa casa e a gente entregou a nossa vida para Ele. Deixa o ímpio o seu caminho, deixa o profano o seu caminho. Deus está dizendo: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E eu quero te encontrar do jeito que eu te deixei. Esta noite é uma noite de arrependimento. Esta noite é uma noite de arrependimento. Nesta noite Jesus está dizendo: eu quero a minha casa de volta. Eu quero a minha casa de volta. Nesta noite Jesus está dizendo: eu quero a minha casa de volta. Eu quero o meu ambiente de volta. Eu quero caminhar com a minha igreja na oração. Eu quero caminhar com a minha igreja no jejum, na palavra, na adoração. Eu quero ouvir o júbilo no meio da congregação. Eu quero ver santidade no meio do meu povo. Jesus está mais uma vez, meu irmão, minha irmã, meu amigo, diante de você, lhe dando mais uma oportunidade. O mundo quer te levar, os teus sentimentos querem te levar, os pensamentos querem te levar para um caminho que é morte. Mas nesta noite, Jesus está dizendo a você: arrependa-te. Aramas. Acelere os teus passos. Acelere os teus passos e corra. Levanta e anda, porque eu preciso manifestar a minha glória na sua vida.
Nós vamos neste momento ter um tempo de adoração ao Senhor. Se Deus falou ao seu coração, se Deus falou ao seu coração, sai do seu lugar correndo e vem para o altar. Sai do seu lugar correndo e vem para o altar. Se esta palavra faz sentido para você, vem para frente. Jesus está te avistando. Jesus está te avistando. Se você está na internet neste momento, declare aí: eu entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados e eu corro para os braços do Senhor. Jesus vai te dar visão, Jesus vai fazer você andar, as coisas vão mudar. Se liberta deste pensamento, se liberta dessas opiniões, se liberta dessas crenças limitantes, se liberte desses conceitos mundanos que está invadindo a tua alma e corra para o altar. Há uma oportunidade, há um lugar para você aqui, 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 há um lugar para você aqui no altar. Corra, 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 porque hoje Deus vai abrir os teus olhos, hoje Deus vai curar as tuas doenças, as tuas enfermidades.